Esta história que eu vou contar para vocês aconteceu em 1950 no campo do América Mineiro, Estádio Independência, que na época era o maior estádio de Belo Horizonte, muito antes da construção do Mineirão. Minas era uma das sedes da Copa do Mundo de 1950 e recebeu logo a seleção mais importante. Afinal de contas, a Inglaterra era inventora do futebol e se dignou finalmente a jogar uma Copa do Mundo. Eles diziam, nós inventamos o futebol, nós somos os maiores. E não foram nem para a Copa de 30, nem de 34, nem de 38, depois 46 não teve Copa, 42 também não por causa da guerra. Aí na 50 eles resolveram, quebrar o galho, vamos lá ganhar essa competição. O adversário deles, em junho de 1950, lá em Minas Gerais, era a seleção dos Estados Unidos, que era uma piada, A seleção dos Estados Unidos era composta por só jogadores amadores, não existia soccer nos Estados Unidos. Aliás, até hoje a gente discute um pouco, se aquele Major League Soccer é alguma coisa importante, mas naquela época, imagina, ninguém jogava soccer. Quem jogava eram alguns imigrantes, dentre eles um haitiano, que tinha mãe haitiana e pai belga, e que trabalhava ele lavava pratos num restaurante na periferia de Nova York. Ele resolveu ir para os Estados Unidos para estudar contabilidade, saindo do Haiti, mas não conseguiu estudar contabilidade e vivia de bicos. E aí o dono do restaurante via eles brincando de bola lá e falou, você parece que tem jeito. Tem uns caras jogando um campeonato aí, tudo amador. Ele foi jogar nesse tal campeonato e acabou sendo um artilheiro. Um dos jogadores desse campeonato, Walter Bach, tinha contato com o pessoal da FIFA que implorou que ele montasse um time de futebol. A Copa de 50 foi no Brasil. E não tinha 16 seleções, eles só tinham 12. Então a dos Estados Unidos veio e acabou sendo a 13ª seleção, para tentar compor minimamente uma Copa do Mundo. Olha que loucura, se formos olhar pelos dias de hoje. E o cara que lavava prato em restaurantes, o Joey Gateing, veio e, na boa, como todo mundo lá, tentando alguma coisa, sabendo que ia tomar uma enorme goleada da seleção inglesa, que era realmente muito melhor. Mas o futebol não é bem assim. Naquele dia aconteceria uma zebra antológica na história do futebol. 37 minutos do primeiro tempo, bola cruzada, Gate baixinho, mergulha e faz um gol de cabeça. Depois disso, a seleção inglesa foi para cima. Teve, 10, 12, 15 oportunidades de gol, só que não fez. E isso custou a vaga da seleção inglesa na próxima fase. Ela foi eliminada na primeira fase. A seleção do Haiti também não se classificou, claro. Mas a seleção da Inglaterra, contra todos os prognósticos, perdeu com gol de Gate. Olha só que doideira que foi isso. Naquela época tinha o Telex. E no Telex que mandaram para a Inglaterra, foi lá. Inglaterra 0, Estados Unidos 1. Mas eles publicaram Inglaterra 10, Estados Unidos 1. Eles acharam que era um erro de tipografia. Não era possível a Inglaterra perder dos Estados Unidos, time amador, time que tinha caminhoneiro, gente que dirigia carro de defunto, pessoal que trabalhava em restaurante. Ninguém era profissional. E eles ganharam da badalada seleção inglesa. Bom, isso mudou a vida do Gateing. Ele passou a ser respeitado, recebeu um convite para jogar na França, foi jogar primeiro no Racing de Paris, depois do Troyes da 2ª divisão, fez uma carreirinha por lá e tal. Em 1954, 53, disputou a eliminatória da Copa do Mundo com o Haiti. Ele fez só os 3 jogos com a seleção dos Estados Unidos, ele nunca foi cidadão americano. Mais um detalhe, ele era imigrante, não tinha nada de americano, mas mesmo assim disputou pelos Estados Unidos e fez esse gol histórico. Aí sim, ele foi disputar pela seleção dele, jogo único, em dezembro de 53 contra o México, perdeu, e aí encerra-se a história de Gateing na Copa do Mundo. Mas ele ganhou muito respeito na terra dele. Em 1954 ele volta como herói nacional e quis cuidar da vidinha dele, fazer coisas, foi cuidar das coisas da família, a família dele tinha uma certa influência. Em 1957 há uma eleição e aí ganha Duvalier. Eles nunca poderiam imaginar que Duvalier se transformaria num dos mais sanguinários ditadores da história do mundo, o Papa Doc. Depois essa ditadura iria também para o Baby Doc, o filho do Papa Doc. A família do Gateing passou a ser muito perseguida, eles não podiam fazer nada, as coisas deles foram tomadas, mas o Gateing disse, eu não tenho nada com a história, eu não me meto em política, eu vou seguir por aqui. Só que em 1963 ele acaba sendo detido e 3 dias depois, reza a lenda, executado pelo grupo. A verdade é que ele nunca mais apareceu, nunca mais. De herói, executado por problema político que nem era dele, era da família dele. Essa é uma história incrível de uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo, um jogador
com um histórico muito pequeno, transformando-se no primeiro herói. Ele é um dos 100 heróis da FIFA, mesmo tendo jogado tão pouco em Copa do Mundo. Você sabia dessa história? Prêmio Auto Shopping oferece para você e convida Joe Gaten, um dos 100 heróis da Copa do Mundo, para o panteão dos deuses da bola. Uma história linda, diferente, que gerou 3 filmes que você pode ver procurando aí na internet, inclusive um que chama-se Uma Batalha Heróica, feita pelos próprios americanos. Joe Gaten é o nosso deus da bola homenageado hoje em nome de Prêmio Auto Shopping.